Voltando ao estudo dos protocolos do sistema de correio eletrônico e voltando também ao nosso cenário, nós sabemos que o usuário João deseja enviar uma mensagem aos destinatários Roberto e ao destinatário Bruno. E, por meio disso, ele utilizou o protocolo SMTP, que é o protocolo responsável pelo envio das mensagens de correio eletrônico na internet. Bom, uma vez que essa mensagem chegou até o MTA de destino, sendo aí, no nosso exemplo, o Yahoo, essa mensagem ficará armazenada na caixa de entrada de Bruno e na caixa de entrada de Roberto, esperando que esses usuários realizem o resgate dessas mensagens. Para isso, é necessário um protocolo, para que seja feito esse resgate, é necessário aí um protocolo que faça essa tarefa. Então, nós temos duas alternativas, sendo o protocolo POP3, uma delas, e o IMAP, sendo outra alternativa. Sendo assim, vamos dar início ao estudo desses protocolos, começando aí pelo POP3 e imaginando que o usuário Roberto, o usuário este do domínio do Yahoo, deseja resgatar a sua mensagem enviada por João, do seu servidor, por meio do POP3. Vamos lá. O POP3 significa Post Office Protocol versão 3. Então, a versão 3 desse protocolo. Ele é definido e descrito pela RFC 1939. É nessa RFC que você encontrará toda a descrição completa aí do protocolo POP3. E ele também é um protocolo da camada de aplicação, atuante aí na porta 110, utilizando o protocolo de transporte TCP. Lembrando, pessoal, que geralmente o protocolo TCP é utilizado naquelas comunicações em que a integridade se faz mister. Por exemplo, numa mensagem, se eu perco algum byte, eu vou acabar corrompendo essa mensagem e tornando ela ilegível. Então, geralmente, os protocolos que necessitam desse recurso, não suportando perda, utilizam o protocolo de transporte TCP em vez do protocolo UDP. O UDP geralmente é utilizado para comunicações em tempo real, como streaming de vídeo, em que uma pequena perda não vai afetar de forma significativa a transmissão da mensagem. Ok? Então, associem dessa forma na hora da resolução de questões. TCP geralmente é o protocolo de transporte que envolve aplicações sensíveis a erros. Ele é um protocolo simples e robusto, muito simples por sinal, e ele utiliza aquela forma de comunicação por meio de comandos, assim como o SMTP, naquele esquema request e response, o nosso ping-pong lá. Então ele manda uma mensagem e acaba recebendo um retorno. Por conta dessa simplicidade, ele passa a ser aí um protocolo de funcionalidade limitada, pois sua única função é basicamente realizar o download da mensagem, que está lá dentro da caixa de entrada do usuário, conhecida no ambiente do POP3 como Mail Drop. Esse modo de operação do POP3, que basicamente sua função é a realização do download da mensagem, ele é conhecido como modo de operação offline, pois esse modo basicamente baixa a mensagem e não faz mais nada. Sendo assim, uma vez que a mensagem ela é baixada, automaticamente ela é excluída do servidor, evitando que essas mensagens ocupem espaço do servidor de correio eletrônico. O POP3, para efetuar aí o download das mensagens, para resgatar essas mensagens, ele faz uso de autenticação, podendo essa autenticação ser em texto simples, em que não há criptografia, o usuário e a senha passam em claro na rede, ou utilizando um hash MD5. Esse hash faz com que a senha não seja exposta em claro, mas sim passando aí por uma função de gestora. Para se utilizar o MD5 em vez do texto simples na transferência aí da senha, é utilizado o comando apop. Por conta dessa simplicidade do protocolo POP3, ele possui várias limitações, sendo as principais demonstradas a seguir. Bom, a primeira delas é que ele só permite uma única pasta. Então, não existe a possibilidade de criação de várias pastas dentro da caixa de entrada do usuário. Será sempre restrita a uma pasta, pasta esta conhecida como Mail Drop. Outra limitação é que não é possível ler parte da mensagem.
Ou seja, vamos imaginar que antes de você efetuar o download da mensagem, você gostaria de saber de quem é essa mensagem, quem enviou essa mensagem para você, ou, por exemplo, qual o assunto dessa mensagem. Isso não é possível no POP. O POP ele efetua o download da mensagem inteira, sem a possibilidade de leitura prévia de partes dessa mensagem. Outra limitação é que não há mecanismos de busca. Vamos imaginar que dentro do seu Mail Drop você tenha lá centenas de mensagens e gostaria de baixar somente aquela que contém a palavra itinerante, por exemplo. Dessa forma, você não conseguiria efetuar essa tarefa por meio do POP3, pois não há mecanismos de busca. Você baixa a mensagem inteira, é tudo ou nada. Contudo, vocês podem estar pensando, poxa vida, eu utilizava o protocolo POP3 para o resgate das minhas mensagens no Outlook e conseguia criar pastas, conseguia realizar busca nas minhas mensagens. Entretanto, pessoal, vocês devem ter na cabeça que quem realiza essa mágica não é o POP3, mas sim o Outlook, que é o seu agente de usuário do nosso exemplo aí. É ele que possibilita, após o download das mensagens por meio do POP3, a criação de pastas. Pastas estas que são locais dentro da sua máquina. E os mecanismos de busca são derivados da aplicação, a aplicação Outlook. Correto? Não confundam as coisas. O POP, ele basicamente efetua o download da mensagem e nada mais. Beleza? Então, vamos para frente. O POP3, no transcorrer da mensagem, do download da mensagem, ele possui 3 estados: a autorização, a transação e a atualização. A primeira fase, que é a autorização, ela basicamente realiza a identificação e a autorização através da combinação dos comandos user e pass, quando estivermos usando a autenticação por meio de texto simples, passando a mensagem o usuário e a senha em claro, e o APOP, quando utilizarmos o MD5. Então, a fase de autorização é a fase que envolve a identificação e a autorização de acesso à caixa de entrada do usuário para o resgate das mensagens. A próxima fase é a fase de transação, que envolve a abertura do Mail Drop. Então, uma vez autorizado, o usuário pode adentrar em seu Mail Drop para o resgate das mensagens. E é aí que envolve a coleta da mensagem, em que, primeiramente, nós temos o envio por parte do servidor, seguido do recebimento por parte do cliente e, como fase final, a marcação para a exclusão. Pois nós vimos lá anteriormente, no início, quando estávamos falando do POP3, que toda mensagem que é baixada do servidor POP3, em regra, ela é excluída do servidor, liberando espaço no servidor. Então, a última fase da coleta da mensagem é a marcação para exclusão. E por conta dessa marcação para exclusão, essa operação de transação ela deve ser atômica. Ou seja, eu só marco para exclusão aquilo que com certeza eu recebi. Ou seja, aquela mensagem que de fato eu recebi, eu consegui efetuar o download na minha máquina. Caso contrário, eu não a marco para a exclusão. Porque se não fosse feito dessa forma, vocês poderiam perder a mensagem no momento do resgate. No caso aí de algum problema na conexão na hora em que estivesse sendo feito o download. Tranquilo? Então essa fase de transação é uma operação atômica. E por fim, a fase de atualização, que ela só tem início a partir do momento em que o comando quit é executado. Depois que o comando quit é executado, o servidor de correio eletrônico passa a dar início à exclusão das mensagens marcadas, que foram marcadas lá na fase de transação. E uma vez que essas mensagens foram excluídas, ele dá fim à sessão POP e também à conexão TCP, terminando aí a transferência dos e-mails. Vamos agora a um exemplo de recebimento, exemplificando lá com o usuário Roberto resgatando a mensagem de João, assim como fizemos no cenário do SMTP. Bom, temos aqui todo o trâmite da mensagem envolvendo aí os seus comandos. Vamos explicar detalhadamente cada um deles. Lembrando que o que está em vermelho é o agente de transferência do Yahoo e o que está em azul é o cliente, no caso, o agente de usuário do Roberto. Vamos à primeira mensagem. A primeira mensagem, após estabelecido a conexão TCP, é uma saudação do servidor, assim como acontece no SMTP. Então, nós temos aqui um OK, seguido por POP3 demonstrando o protocolo e afirmando que esse servidor pertence ao Yahoo, yahoo.com.br. Depois de recebida essa mensagem, o usuário Roberto dá início à sua autenticação.
com o comando user, seguido aí do seu usuário, Roberto. Uma vez que ele insere o usuário, o servidor retorna uma mensagem solicitando a senha. Roberto dá continuidade por meio da mensagem pass, informando a sua senha, sendo esta 12345. Reparem que Roberto está utilizando o método de autenticação por meio de texto simples, pois se ele estivesse utilizando o método de autenticação utilizando o MD5, seria necessário o comando apop em vez dos comandos user e pass. Após sua autenticação, informando sua senha de forma correta, Roberto recebe a seguinte mensagem do servidor, informando aí que o mail drop do Roberto tem duas mensagens, constituído de 422 octetos, ou seja, 422 bytes. Essas duas mensagens juntas, somadas, contêm 422 bytes. Seguindo o fluxo, Roberto envia ao servidor a mensagem stat. Essa mensagem ela exibe o total de mensagens aí, e nada mais. E aí, o servidor retorna que possui duas mensagens, totalizando 422 bytes, assim como o que ele enviou inicialmente após a autenticação. Seguindo dessa forma, o Roberto ele insere o comando list, que serve para listar as mensagens individualmente. Então, após o envio do comando list por parte do agente de usuário de Roberto, o servidor retorna essas 4 mensagens, sendo a primeira delas informando aí que ele possui duas mensagens, a primeira aqui afirmando que ele possui a mensagem de número 1, contendo aí 222 bytes, e a segunda mensagem contendo aí 200 bytes. E por fim, um ponto isolado por meio do QRED return line feed, afirmando que o fim da transmissão dessa mensagem por parte do servidor findou-se. Vamos imaginar que a mensagem enviada por João a Roberto é essa mensagem aqui, a primeira delas, que possui 222 bytes. O agente de usuário de Roberto, sabendo disso, executa o comando retr em cima da mensagem de número 1, de ID 1, sendo a mensagem que desejamos baixar. Esse comando serve para fazer o download efetivamente da mensagem. Após esse comando, o servidor nos retorna toda a mensagem inicialmente enviada por João, antecedida de seu tamanho, 222 octetos. Uma vez recebida a mensagem por completo, o agente de usuário de Roberto executa o comando dele na mensagem de ID 1. Esse comando serve para marcar essa mensagem para exclusão. Reparem que, nesse momento, a mensagem ainda não foi excluída. Ela foi apenas marcada para exclusão. O servidor, por sua vez, retorna que recebeu a mensagem solicitando a marcação para exclusão. E o agente de usuário do Roberto, por fim, executa o comando quit, dando fim aí à sessão POP e à conexão TCP, além da efetiva exclusão da mensagem de número 1, recebendo uma última mensagem do servidor. Uma vez entendida a funcionalidade de cada comando, vamos separar todo esse exemplo nos estados do POP3, aqueles estados que vimos anteriormente, autorização, transação e atualização. A autorização se dá nesse início aqui, em que é o momento no qual o usuário Roberto se autentica. A transação, por sua vez, se dá do momento em que o agente de usuário de Roberto começa a realizar consultas, resgatando a mensagem, por fim, marcando-a para a deleção. E o último estado, a última fase, é a fase de atualização, que é a fase que envolve o comando quit. Então, temos nesse primeiro bloco a fase, o estado de autorização. No segundo bloco, nós temos a fase de transação. E no último bloco, temos o estado de atualização. Perfeito?
Vamos falar agora do protocolo, que também tem basicamente a mesma função do POP3, que é o resgate da mensagem, a visualização da mensagem, sendo aí o IMAP. Vamos lá. O IMAP é a sigla para Internet Message Access Protocol, estando aí atualmente na sua versão 4. Ele é definido pela RFC 2060, essa RFC que contém todo o seu funcionamento. É um protocolo também da camada de aplicação, utilizando o protocolo de transporte TCP e atuante na porta 143. Lembre-se das portas aí que são muito importantes. Ao contrário do POP, ele possui muito mais recursos. Entretanto, ele passa a ser muito mais complexo por conta disso. Então, no IMAP, nós não temos aquela simplicidade que vimos no POP. O IMAP ele surge da necessidade de acessar o e-mail a partir de várias máquinas, pois com o POP você ficava restrito ao acesso aos seus e-mails por meio de uma única máquina. Aquela máquina era responsável pelo download de todas as suas mensagens. Sendo assim, se você tivesse uma máquina na sua casa e uma máquina diferente no seu trabalho, a máquina do seu trabalho não iria conseguir enxergar as mensagens que foram baixadas da máquina da sua casa. Ok? E por conta dessa necessidade de vários equipamentos eletrônicos, do acesso de vários equipamentos, é que o IMAP vem para solucionar esse problema. O IMAP possui como característica principal a manipulação da mensagem no servidor. Então, eu atualizo a mensagem, eu mexo na mensagem, eu altero a mensagem lá no servidor, não sendo necessário o download dessa mensagem para a minha máquina. Por conta disso, o seu modo de operação passa a ser conhecido como modo de operação online, o oposto ao modo de operação do POP. Porém, apesar desse comportamento, ele também permite o download das mensagens para a máquina do cliente, atuando também no modo de operação offline, mas, em regra, ele trabalha com o modo de operação online. Seguindo aquela máxima do direito, quem pode o mais, pode o menos. Aqui, se ele pode manipular as mensagens no servidor, por que não manipulá-las localmente, fazendo o download das mensagens? Dessa forma, a mensagem ela fica no servidor até que seja apagada pelo usuário. Não tem aquele comportamento do POP, em que uma vez que eu baixo essa mensagem, ela será automaticamente excluída. Aqui não, ela só será apagada quando o usuário assim desejar. A regra é que as mensagens fiquem no servidor. E outra ótima característica do IMAP é que ele fornece mecanismos extensos para a leitura de mensagens, permitindo assim o download de parte da mensagem, sendo um comportamento que nós não tínhamos lá no POP. No POP ou eu baixo tudo ou eu não baixo nada. Sendo assim, passa a ser possível o download apenas de parte da mensagem, como o título da mensagem, o remetente da mensagem, ou somente o anexo da mensagem, caso assim seja necessário, não havendo a necessidade do download completo da mensagem. O IMAP ele possui dezenas de comandos. Por conta disso, esses comandos não são cobrados em prova, diferentemente dos comandos do SMTP e do POP, que por serem bem poucos, são mais cobrados. Então, por conta disso, não entraremos em muitos detalhes nessa parte dos comandos do IMAP, ok? Vamos estudar agora as vantagens e desvantagens do IMAP. Bom, como vantagens, ele tem a conexão permanente. Diferentemente do POP, em que o tempo de conexão do POP era muito pequeno, aqui o IMAP já tem uma característica de um tempo de conexão bem maior, caracterizando assim como uma conexão permanente. Permite aí que múltiplos clientes estejam conectados a uma única caixa. Lá no POP, apenas um único usuário poderia estar acessando uma única caixa de entrada. Aqui não. Aqui nós já temos a possibilidade de vários clientes acessando uma única caixa, permitindo assim o compartilhamento em grupo de uma caixa de correio eletrônico. Outra vantagem é que ele fornece informações de status da mensagem. Como nós vimos anteriormente, eu posso saber quem é o remetente da minha mensagem, saber qual é o assunto, quais são os anexos antes mesmo de baixar a mensagem, sendo aí uma característica que envolve o download de parte da mensagem. Permite aí a criação de múltiplas pastas ou caixas em uma mesma mailbox,
fornecendo assim mecanismos para criar, destruir e manipular várias caixas de correio no servidor. No POP nós não tínhamos essa possibilidade, nós tínhamos apenas o mail drop e lá estavam todas as nossas mensagens. Aqui já existe a possibilidade de criação de pastas para melhor organizar as suas mensagens. E também possui mecanismos de busca no servidor, havendo a possibilidade de resgatar mensagens que condizem com um determinado conjunto de caracteres. Lembrando que essas vantagens lá no POP3 deveriam ser implementadas pelo agente de usuário, pois o protocolo POP não possuía essas facilidades. Como desvantagens, nós temos aí que a falha na conexão restringe o acesso a e-mail. Ora, se todas as minhas mensagens ficam armazenadas no servidor, a partir do momento que eu não tenho mais conexão à internet, basicamente cessou-se o meu acesso ao e-mail. Correto? Diferentemente do POP, em que eu baixava as mensagens para a minha máquina e tinha acesso a essas mensagens aí à vontade. Por conta desses recursos, de todas essas vantagens, o IMAP ele tem aí um alto uso de recursos do servidor. Então, no que eu consegui implementar o POP em um servidor simples, um servidor com uma configuração mais básica, já no IMAP eu exijo um servidor mais parrudo, um servidor com um alto poder de processamento. Além disso, a performance é ruim em conexões lentas por conta da sua complexidade, diferentemente do POP. Vamos agora a uma tabela comparativa entre os dois protocolos, o POP3 e o IMAP. Iniciando a primeira linha aqui, onde o protocolo é definido. O POP3 é definido na RFC 1939 e o IMAP na RFC 2060. Reparem aqui como a RFC do IMAP ela é mais nova, pelo número, né? A porta TCP utilizada, 110 no POP3 e 143 no IMAP. Lembre-se disso que é muito importante. Onde o correio eletrônico é armazenado? No POP3 é no PC do usuário, na máquina do usuário, e no IMAP esse correio eletrônico fica no servidor. Onde o correio eletrônico é lido? No POP3 ele é lido offline e no IMAP ele é lido online. Sendo assim, o modo de operação do IMAP é o online e do POP3 é o offline. Em regra, tá, pessoal? Pois o IMAP também permite o download das mensagens, se comportando assim como um modo de operação offline. Além disso, o POP3 também pode deixar uma cópia no servidor, desde que ele não use o comando para marcação de exclusão, o DLE, o DEL, né, de delete. Se ele não usar esse comando, a mensagem ficará armazenada no servidor também. Mas, em regra, o IMAP manipula as mensagens no servidor e o POP3 manipula as mensagens na máquina. Sendo assim, o IMAP não realiza o download e o POP3 realiza o download das mensagens. Tempo de conexão exigido. No POP3 é pequeno e no IMAP é grande. Por conta disso, o IMAP tem aquela característica das conexões permanentes. Com relação à utilização de recursos do servidor, no IMAP essa utilização é intensa e no POP ela é mínima, por conta da sua simplicidade. Possibilita várias caixas de correio? Não, no POP3 somente o mail drop e nada mais. Já no IMAP existe a possibilidade. Quem é responsável por guardar cópias das caixas de correio? No caso do POP3, o usuário, e no caso do IMAP, o provedor, Internet Service Provider. O POP3 é bom para usuários em trânsito? Não, por conta do download das mensagens. O IMAP é recomendado. Controle do usuário sobre o download. O POP3 é pequeno, porque nós vimos lá que ou eu baixo tudo ou eu não baixo nada. Já no IMAP existe a possibilidade do download de parte da mensagem. Por conta disso, o controle do usuário é grande. Permite o download de mensagens parciais? Não, o POP3 não permite, já o IMAP permite. A implementação é simples? O POP3 é simples e o IMAP não. Então, pessoal, utilizando essa tabelinha aqui, vocês muito provavelmente acertarão a maioria das questões sobre POP3 e IMAP, somente com essa tabelinha aqui, que é a diferença entre esses dois protocolos de resgate de mensagem. Resumindo, fazendo aí uma analogia ao que nós temos no correio normal, o POP3 seria equivalente a pessoa ter que ir até uma agência do correio, resgatar toda a sua correspondência e levar para casa.
Já o IMAP seria equivalente a como se tivesse alguém no correio, na agência dos Correios, responsável por toda a manipulação das suas mensagens. Então seria basicamente como se você ligasse para essa pessoa e solicitasse informações sobre a sua correspondência, como quem enviou, o conteúdo da mensagem, sem sair de casa. Então, basicamente, é essa a diferença entre esses dois protocolos. Ok? Então, vamos avançar mais um pouco. Voltando ao nosso cenário, nós vimos que Roberto, por meio do seu agente de usuário, resgatou a mensagem enviada por João até a sua máquina, utilizando para isso o protocolo POP3. Poderia também utilizar sem problemas o protocolo IMAP. Entretanto, Bruno, que é outro destinatário da mensagem de João, não possui um agente de usuário instalado em seu notebook. Dessa forma, Bruno acessaria sua mensagem de outra maneira, por meio de um webmail, acessando o webmail do Yahoo, resgatando a sua mensagem aí por meio do protocolo HTTP utilizando um simples web browser. Ok? E é sobre o webmail que falaremos agora. O webmail ele utiliza o HTTP entre o cliente e o servidor web. É o protocolo utilizado para a comunicação entre esses dois elementos e a manipulação das mensagens, tendo como precursor dessa tecnologia o Hotmail da Microsoft. Ele também faz uso do navegador para ler e escrever e-mails. Sendo assim, o servidor web, basicamente, ele faz o papel de um agente de usuário, provendo aí uma interface gráfica para um usuário qualquer de uma máquina qualquer que utilize apenas um navegador, não havendo a necessidade da máquina deste usuário falar os protocolos IMAP e POP3. O único que fala um desses protocolos aí é o servidor web. Dessa forma, passa a não existir a necessidade de programas específicos aí na máquina do cliente. Apenas um navegador web é o suficiente para acesso ao e-mail. As mensagens elas ficam armazenadas no servidor de correio eletrônico do provedor, havendo a possibilidade de manipulação das mensagens no próprio servidor. Por conta disso, ele utiliza geralmente o IMAP entre o servidor web e o MTA. É possível a utilização do protocolo POP entre o webmail e o agente de transferência? É possível, mas não é o recomendado, pois o IMAP, nós vimos anteriormente, que ele já possui todas essas funcionalidades voltadas para a manipulação de mensagens no servidor e não localmente. Se o web server utilizasse o POP, seria necessário o download de todas as mensagens que estão no servidor de correio eletrônico para o servidor web, o que seria um desperdício de tráfego. Ok? E o webmail nada mais é do que uma implementação nua e crua da arquitetura de N camadas, em que nós temos uma máquina, cliente, acessando um servidor web, fazendo o papel de agente de usuário, do programa agente de usuário, que por sua vez acessa um servidor de correio eletrônico. Podendo haver aí até um terceiro servidor aqui responsável somente pelo armazenamento das mensagens. E nada mais do que isso. Ok?